De hoje é tamanho, idade e conteúdo do universo. A minha primeira pergunta para vocês é: se eu vou falar de tamanho e de idade, o universo é finito ou infinito? Tem que ser finito, senão ele não teria nem tamanho nem idade. Então nós começamos com a nossa posição aqui na Terra. Vou falar de todo o conteúdo do universo e durante o curso a gente vai voltar em detalhes em cada uma das coisas. Nós estamos aqui no planeta Terra. O planeta Terra é um dos 8 planetas do Sistema Solar. É composto então de 8 planetas, o Sol, que é a única estrela, mais os planetas anões, que inclui Plutão, cometas, asteroides, gás e poeira. Teremos uma aula específica durante o curso sobre cada uma dessas coisas. Hoje eu vou falar de tudo e, portanto, não vou entrar em detalhe de quase nada para poder falar de tudo. Então, a Terra é um planeta do Sistema Solar, cuja estrela, o Sol, é uma de 200 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, que é chamada Via Láctea. Primeira coisa, isso aqui não é uma foto da Via Láctea, porque ninguém nunca viu e nunca vai ver a nossa galáxia do lado de fora. Então, isso aqui é uma foto de uma outra galáxia, que a gente acha que é parecida com a nossa, que é Andrômeda. Eu vou falar em detalhe, então ela está representando a Via Láctea, mas isso não é uma foto da Via Láctea. Vou mostrar a foto da Via Láctea daqui a pouco. Então, a Terra, o Sistema Solar faz parte da Via Láctea, o Sol é uma de 200 bilhões de estrelas e a Via Láctea é uma das 50 galáxias do grupo local de galáxias. O nome é muito simples, grupo local de galáxias, tem cerca de 50 galáxias, incluindo então a Via Láctea e Andrômeda, que são as duas galáxias grandes do grupo local, e mais 48 outras pequenas. O grupo local de galáxias faz parte do superaglomerado de Virgem, porque ele fica na direção da constelação de Virgem, e tem cerca de 20 mil galáxias. O aglomerado de Virgem, junto com o aglomerado local, fazem parte do superaglomerado de Virgem. Mas não existe nenhuma estrutura de superaglomerados de superaglomerados. Então, acima do superaglomerado de galáxias é o universo como um todo. Então, esse é o nosso endereço completo. Estamos na Terra, Sistema Solar, Via Láctea, grupo local, superaglomerado de Virgem e no universo. Então, começamos a falar um pouco de tamanhos. Nesta imagem, eu tenho fotos dos planetas em escala de tamanho, mas não em escala de distância. Eu não consigo fazer um desenho com escala de tamanho e escala de distância, porque as distâncias são muito grandes. Então, o maior planeta do Sistema Solar é Júpiter. Júpiter tem 10 vezes o raio da Terra, e o raio da Terra está representado aqui, e o raio da Terra, 6.380 quilômetros. O tamanho da Terra foi medido 2.000 anos atrás pelo Aristóteles, é basicamente a distância daqui a Nova York. Para ter uma ideia de tamanho, esse é o tamanho da Terra. O raio do Sol, 700 mil quilômetros, é cerca de 100 vezes o raio da Terra. Então, nesta figura, eu não coloquei o tamanho do Sol, porque ele ia ocupar a imagem inteira. Então, o raio do Sol, 700 mil quilômetros, 109 vezes o raio da Terra. A massa do Sol é 300 mil vezes a massa da Terra. Porque a massa vai com volume, então vai com raio cubo, é muito maior do que isso aqui. Mas o raio do Sol, 700 mil quilômetros, 109 vezes o raio da Terra. A distância do Sol até a Terra, 150 milhões de quilômetros, é 214 vezes o raio do Sol. Então, nós estamos a 214 vezes separados do raio do Sol. E a distância de Plutão é 40 unidades astronômicas. Unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros, eu multiplico com 40
por 150 dá 6 bilhões de quilômetros. Então vocês vejam que mesmo no sistema solar, os números são tão grandes que a gente não vai falar em quilômetros em geral, porque os números são grandes. Reforçando, Plutão, o planeta não Plutão, é só que está a 40 unidades astronômicas, o sistema solar tem 50 mil unidades astronômicas. Então, toda vez que saem nas notícias que as naves Voyager saíram do sistema solar, eles estão errados por cerca de 1 milhão de anos. Levaram 1 milhão de anos para as Voyager saírem do sistema solar. Elas estão a 100 unidades astronômicas, lançadas em 79, viajando a vários milhares de quilômetros por hora, estão a 100 unidades astronômicas, e o sistema solar, que é limitado para onde estão os cometas, tem 50 mil unidades astronômicas. Então, literalmente, as naves saíram do sistema planetário, mas não do sistema solar, que é muito maior. Então, eu falei, o Sol é a única estrela do sistema solar, ele tem 100 vezes o raio da Terra. Eu coloquei aqui uma imagem da segunda-feira do Sol, tá? Só para mostrar que o Sol tem regiões um pouco mais frias, são chamadas manchas solares, e como isso aqui é 109 vezes o diâmetro da Terra, essas manchinhas são muito maiores do que a Terra. Tá? Para ter uma ideia de escala, essas manchinhas, regiões um pouco mais frias na superfície do Sol, são maiores do que a Terra. Então, para falar em distâncias, eu vou falar do universo como um todo, eu vou usar unidades diferentes. Então, dentro do sistema solar, eu uso unidade astronômica 150 milhões de quilômetros. Quando eu falar nas distâncias das estrelas, eu vou dizer que a estrela mais próxima de nós, chamada Próxima Centauri, está a 4 anos-luz de distância. Então, vou definir um ano-luz. Um ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano. Como um ano tem 365 dias, cada dia 24 horas, cada hora 3.600 segundos, e a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. A estrela mais próxima está a 4 anos-luz de distância. Então eu não vou falar em quilômetros a partir daqui, porque as coisas são trilhões, pentalhões, sextalhões e assim por diante. Então a gente vai usar unidades diferentes para que a palavra seja pequena, mas a distância continua enorme. Eu vou falar depois, a seguir, como é que a gente mede as distâncias. Eu logo vou definir um parsec. Um parsec é um objeto cuja paralaxe é 1 segundo de ar. Eu vou explicar a seguir, eu só estou dizendo a escala. Um parsec é 206.265 unidades astronômicas. Este número estranho aqui é simplesmente uma conversão de 2π radianos em segundos de ar. Um círculo tem 2π radianos e tem 360 segundos, 360 graus, cada grau 3.600 segundos de ar. Então esse número não tem nada a ver com astronomia, é uma conversão de trigonometria, de radianos para segundos de ar. 206.265. E a estrela mais próxima está mais distante do que um parsec, mais do que 206.265 unidades astronômicas. Ela está a 1,2 parsecs de distância. Tá? Como eu sei este número e sei este número, um parsec é 3,26 anos-luz. Então, o ano-luz e o parsec são da mesma ordem, mas o parsec é 3 vezes maior do que o ano-luz. Quando eu falar na nossa galáxia, eu vou dizer que ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, em vez de dizer 100 mil, eu posso dizer 100 quiloparsecs. Da mesma maneira que a gente fala em quilômetro, para parecer um número menor, a gente vai falar em quiloparsec. E quando eu falar de galáxias, a galáxia mais próxima de nós, a galáxia normal mais próxima de nós, chama-se Andrômeda, está a 2 milhões de anos-luz.
Então nós vamos falar em megaparsec, milhão de parsec. Então a gente vai usar palavras diferentes para determinar distâncias conforme a gente vai indo no universo. Então o Sol é uma de 200 bilhões de estrelas da nossa galáxia, e a próxima pergunta é a maior coisa do sistema solar, tanto em tamanho, 100 vezes o raio da Terra, como em massa, 300.000 vezes a massa da Terra. O Sol é uma estrela grande ou uma estrela pequena? Se vocês se lembrarem do que aprenderam no primário, diz que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, portanto ele não é de primeira nem de última, é uma estrela média. Então, nesta figura, eu começo colocando aqui na linha de baixo o Sol representado por esta bolinha. Então, se o Sol é representado por esta bolinha, Júpiter é representado por esta bolinha, porque tem 1/10 do raio do Sol. E existem estrelas, como a estrela de Barnard, a estrela que mais se movimenta no céu aparentemente, tem 2 vezes o raio de Júpiter, ou seja, 2/10 do raio do Sol. Existem outras estrelas, como a estrela mais próxima de nós, chama-se Próxima Centauri, e ela tem 8/100 do raio do Sol. Então existem estrelas menores, e quando a gente falar em evolução estelar, a gente vai falar em estrelas anãs brancas, como Sirius B está representado aqui, que tem o raio de 1/100 do raio do Sol, portanto parecido com o raio da Terra. Só que essa estrela tem a massa maior do que a massa do Sol, e portanto ela tem uma densidade de 1 milhão de gramas por centímetro cúbico. Vamos falar em detalhes sobre isso na aula de evolução estelar, tanto de anãs brancas como estrelas de nêutrons, que são mais densos ainda, tem massa maior do que a massa do Sol e tem um raio de 20 quilômetros a distância daqui ao Guaíba. E tem a densidade de 100 trilhões de gramas por centímetro cúbico. E vou falar em evolução estelar, do buraco negro, que tem o raio zero, portanto densidade infinita. Vamos explicar a seguir. Então existem estrelas menores, mas agora eu vou passar, em vez de representar o Sol por esta bola, vou representar por esta bolinha aqui, para dizer que existem estrelas maiores do que o Sol. Inclusive Sirius, a estrela mais brilhante do céu, tem 2 vezes o raio do Sol. A estrela Spica, uma estrela azul, muito mais quente, tem 7 vezes o raio do Sol. Aldebaran tem 40 vezes o raio do Sol. Antares tem 500 vezes o raio do Sol. E Betelgeuse tem 745 vezes o raio do Sol. Então existem estrelas muito maiores do que o Sol, existem estrelas muito menores do que o Sol. Então não é nem grande, nem pequena, nem quente, nem fria. Existem estrelas mais quentes, existem estrelas mais frias. As estrelas mais quentes, por exemplo, Sirius B tem o dobro da temperatura do Sol, Spica tem 5 vezes a temperatura do Sol, e essas estrelas vermelhas têm metade da temperatura do Sol. Então, estrelas mais quentes, estrelas mais frias, estrelas maiores, estrelas menores. Tudo isso tem na natureza. Se Betelgeuse estivesse na posição do Sol, o raio da estrela ia até 1,5 vezes a órbita de Marte. Ou seja, Terra, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte estariam dentro da estrela, portanto não estariam, porque teriam sido queimadas pela estrela. Só para dizer, o tamanho é 1,5 vezes a órbita de Marte. Então, existem estrelas muito maiores do que o Sol. Então, eu vou falar agora de distâncias e vou usar esta figurinha várias vezes, chamada escada de distância. Para medir a distância das coisas, eu tenho que começar medindo as distâncias perto de nós, e depois que eu consigo medir a distância perto de nós, eu meço a coisa um pouco mais distante, um pouco mais distante e mais distante. Então isso chama-se a escada de distância. Eu não posso chegar no tamanho do universo se eu não souber nem a distância até a Lua. Então vamos começar nossa escada de distância, dizendo como é que a gente mede a distância até a Lua. Esta aqui é uma foto de um telescópio de 2,7 metros do Texas, que eu estava usando para lançar um laser
para atingir o espelho colocado pelos astronautas na Lua, e o laser é luz, eu meço o tempo da luz ir e voltar, divido por 2, né, tem a velocidade da luz, divido por 2, ele me dá a distância à Lua, 384 mil quilômetros. Distância média, com uma órbita elíptica, ela varia um pouquinho, média de 384 mil quilômetros. Com o laser, a gente consegue medir a distância com 1 centímetro de precisão. Por isso, atualmente, a gente usa esse tipo de medida para medir o deslocamento das placas tectônicas da superfície da Terra. Eu lanço 2 lasers de 2 continentes da Terra diferentes, eu consigo medir o deslocamento das placas tectônicas. Então, dentro do sistema solar, eu consigo medir, pelo menos para a Lua, por laser, para Mercúrio e para Vênus, por radar. Radar é onda eletromagnética, mas é de rádio, é um comprimento de onda muito maior, e ela reflete na superfície do planeta e não no espelho colocado por alguém. Então, a gente consegue medir a distância de Mercúrio, Vênus e a Lua por laser ou radar, e a gente não consegue medir por nenhuma desses métodos a distância até Júpiter, porque Júpiter e os planetas externos são planetas gigantes gasosos, não tem aonde refletir, eles são uma bola de gás, não tem como refletir. Eu também não consigo medir a distância ao Sol, que eu mandar um laser, porque o Sol manda muito mais laser para nós do que qualquer laser que eu consiga fabricar na Terra. Toda a energia da Terra vem do Sol, então o Sol é muito mais potente, eu não consigo refletir um sinal no Sol, porque ele está emitindo muito mais sinal do que qualquer coisa que eu faça. Então, dentro do sistema solar, a gente usa, pelo menos para os planetas internos, a gente usa ondas eletromagnéticas. O próximo passo para medir as estrelas mais próximas, eu vou usar a paralaxe. Paralaxe não é só astronomia, a gente usa paralaxe normalmente para medir distâncias. Por que que nós, homens, e os animais caçadores, têm 2 olhos voltados para frente, separados de 5 centímetros de distância? Para termos profundidade. Exatamente. Para termos profundidade significa para podermos medir a distância ao bicho que a gente vai atacar. O animal caçador tem que saber a que distância está o animal que ele vai caçar para saber se vale a pena dar um bote ou não. Se tiver a 100 metros de distância, o leão não vai dar um bote, porque não vai alcançar. Ele tem que medir a distância. Os animais caçados não medem distância, eles têm 2 olhos assim, e eles só querem saber se o leão vem vindo e sair correndo. Então, os animais caçadores é que tem que medir a distância. Então, nós temos 2 olhos, o nosso rosto separado de 5 centímetros, então se vocês olharem para este apontador que está na minha mão com um olho, e ver a projeção dele na tela, e olhar com o outro olho, ele vai fazer um pequeno ângulo de variação. Este ângulo chama-se paralaxe. Tá? E a gente consegue, tendo 2 olhos a 5 centímetros de distância, medir distâncias de até 50 metros. Tá? Então eu sei se o objeto está a 50 metros. Quanto mais distante está o objeto, menor é o ângulo. Mais distante, menor é o ângulo. Então, se ele estiver a mais do que 50 metros, a gente não consegue medir a distância. Mas, se eu mudar, em vez de olhar só com um olho e com o outro olho, eu posso vir para este lado da sala, olhar isso aqui, olhar, vir para este outro lado da sala, olhar, e eu consigo, então, mudando a base, aumentando a base, eu consigo medir distâncias maiores. Qual é a maior distância que o homem viaja? A resposta é 300 milhões de quilômetros em 6 meses. E a razão é simples. Aqui está um desenho da Terra orbitando o Sol. Uma distância da Terra ao Sol são 150 milhões de quilômetros. Eu estou aqui um certo dia, olho essa estrela e vejo que ângulo ela forma com as outras estrelas mais distantes.
6 meses depois a Terra está aqui, eu olho essa estrela e vejo que ângulo ela faz com as estrelas mais distantes. 150 mais 150 são 300 milhões de quilômetros. Então, a gente consegue medir as distâncias. Vou voltar. Se vocês olharem nessas figuras, olhem aqui, esse ponto está se mexendo, tá? Conforme a Terra anda em volta do Sol. Tá? Se todas as estrelas estivessem na mesma distância, a gente não mediria nada. A gente só pode medir uma coisa mais perto em relação às outras coisas mais distantes. Então, 2000 anos atrás, o Aristóteles tentou medir a distância das estrelas e ele conseguiu medir nada. Ele disse que todas as estrelas estão à mesma distância, no infinito. Ele desenhou uma esfera cristalina e pintou as estrelinhas da esfera cristalina. Por que isso acontece? Porque mesmo a estrela que está mais próxima de nós tem uma paralaxe, esse ângulo de menor do que 1 segundo de arco. Quanto é que é 1 segundo de arco? É 3.000 avos, 3.600 avos de 1 grau. Quanto é que é 1 grau? É o tamanho do meu dedo estendido. Isso aqui no céu tem um ângulo de 1 grau. Tá? Estica teu braço, olha a ponta do teu dedo, tem o tamanho de 1 grau. A estrela mais próxima de nós se move menos do que 3.600 avos disso aqui. 1 segundo de arco. Portanto, Aristóteles não conseguiu medir. A olho nu ele não ia notar essa diferença de jeito nenhum. Mas tu olha a posição da estrela, 6 meses depois tu olha de novo e vai saber que ela mudou 3.000 avos do teu dedo. Não vai ver. Levou 2.000 anos para se conseguir fazer isso. Somente no começo do século passado foi possível medir, porque, de novo, a estrela mais próxima de nós está mais distante do que 1 parsec. A palavra parsec vem de paralaxe, de 1 segundo de arco. Se a distância for maior do que 1 parsec, o ângulo é menor. Então, a estrela mais próxima está a 1,22 parsecs de distância, portanto, o ângulo para a estrela mais próxima é menor do que 1 segundo de arco, 3.600 avos deste ângulo. Então, foi possível medir com telescópios grandes, placas fotográficas grandes que consigam aumentar o tamanho do ângulo, a projeção do ângulo, e eu consigo medir distâncias pequenas. Em 25 de abril deste ano, um satélite chamado Gaia publicou a medida de 1,8 bilhões de distâncias de estrelas que estão até 1.000 parsecs. Então é possível medir, até hoje, distâncias de 1 milésimo de segundo de arco. 1 milésimo de 3.600 avos do meu dedo. Uma distância extremamente pequena, é equivalente a uma moedinha, a menor moeda que tu conhece, vista na Lua aqui da Terra. É possível fazer esta medida hoje em dia, e o satélite Gaia publicou a distância de 1 bilhão e 800 milhões de estrelas até 1.000 parsecs. Só que a nossa galáxia tem 25.000 parsecs de tamanho. Então, embora 1 milésimo de segundo de arco seja pequenininha, a gente consiga medir, a gente só consegue medir por paralaxe a distância das estrelas mais próximas. Medindo a distância das estrelas mais próximas, eu posso fazer este gráfico que mostra a distribuição de estrelas em volta do Sol. Então, por exemplo, a estrela mais próxima está aqui, Alfa Centauri, a Sirius está aqui, a estrela mais brilhante do céu, e a gente pode então calcular a densidade de matéria na vizinhança solar, na nossa galáxia, na vizinhança solar. Como o Sol é 1000 vezes mais massivo que a soma de todos os planetas do Sistema Solar, a massa do Sistema Solar é basicamente a massa do Sol. A distância da estrela mais próxima a Centauri, 4,22 anos-luz. Um pouco maior do que 1 parsec,
cada Parsec é 3,26 anos-luz, é 4,22. Se eu dividir, então, a massa do Sol pelo volume equivalente à estrela mais próxima, tá? Só tem o Sol neste volume. A densidade é 7,5 vezes 10 a menos 24 gramas por centímetro cúbico, que é 10.000 vezes menor do que o melhor vácuo que eu consigo fazer em laboratório. Isso só quer dizer que, em média, a matéria do universo é 1 átomo de hidrogênio por metro cúbico e, portanto, a densidade de matéria é tão pequena que o universo nunca vai se contrair. Ele está se expandindo e tem tão pouca matéria que ele vai continuar se expandindo para sempre. Tá? Isso é a continuação da aula, mas sai simplesmente desta continha. A densidade de matéria do universo é muito pequena. Então, passamos agora para a nossa galáxia. Então, isso aqui são fotos do céu. Esta foto aqui, tirada no mês passado, lá nas Ilhas Canárias, mostrando essa faixa luminosa no céu, que os antigos chamaram de a Via Láctea, ou seja, o caminho de leite. Parece que alguém derramou leite no céu, foi isso que os antigos imaginaram, para chamar isso de a Via Láctea. Tá? Essa aqui é uma outra foto, tirada também no mês passado na África, e é uma foto com uma lente chamada olho de peixe, é uma grande angular que tu coloca ela no chão e ela tira foto de tudo que está acima. Por isso aqui é horizonte, isso aqui é horizonte, isso aqui é horizonte, isso aqui é horizonte. Entendeu? Ela tirou foto de tudo que está em cima. E a gente nota que a Via Láctea atravessa o céu inteiro. Tá? Isso que esta foto está mostrando. Também está mostrando que tem uma concentração de matéria aqui e, portanto, o centro da galáxia, vou explicar um pouquinho mais a seguir, está aqui e, portanto, nós não estamos no centro. Além disso, a gente pode tirar o mesmo tipo de foto do hemisfério sul. Eu sei que isso é hemisfério sul, porque está o centro da galáxia aqui, mas eu posso tirar do hemisfério norte. Então, se eu caminhar aqui na Terra até o hemisfério norte, eu vou enxergar a Via Láctea para lá, e aqui do hemisfério sul eu enxergo a Via Láctea para lá. O que significa? Se a Via Láctea está lá, e ela está lá também, significa que nós estamos dentro da nossa galáxia. Qualquer direção que eu olho, tem Via Láctea, portanto nós estamos dentro. Significa mais que ela não é esférica. Se ela fosse esférica, a distribuição de estrelas no céu seria homogênea e a gente não enxergaria esta faixa. Esta faixa indica que ela tem a forma de uma faixa. E, olhando a foto, eu sei que o centro da galáxia está lá, está lá, está lá, que é na direção da constelação de Sagitário, e, portanto, nós não estamos no centro da nossa galáxia. Tá? Então, a gente, passando desta foto, então, de novo, isso é uma foto com uma lente grande angular. Isso aqui é o horizonte, está mostrando os telescópios, lá continua sendo o horizonte. Então, aqui está o centro da galáxia, a gente representa, então, por esse centro. Ela tem a forma de um disco e nós estamos dentro, então nós estamos aqui, e se a gente mede a distância deste bojo aqui, dá 8.500 parsecs. O centro está a 8.500 parsecs e o tamanho da Via Láctea, 25.000 parsecs. Como é que eu consigo medir 25.000 parsecs se eu falei que, por paralaxe, a gente só consegue medir 1.000 parsecs. Tá? Primeiro, essa foto aqui é uma foto de um monte de galáxias no céu, uma foto com várias galáxias, mostrando que existem galáxias mais elípticas ou circulares, existem galáxias na forma de disco, e a nossa galáxia não é desta forma, é desta forma.
na forma de um disco, porque ela está assim, a gente enxerga a distribuição de matéria assim. Além disso, nenhuma dessas galáxias aqui está a menos do que 200 milhões de parsecs de distância. Então, como é que eu vou medir a distância se eu disse que por paralaxe eu chego somente até 1 milissegundo de arco, que equivale a 1000 parsecs. Então, continuamos na nossa escada de distância. Então, até 1000 parsecs eu consigo medir por paralaxe. Enquanto a Terra orbita o Sol, as estrelas mais próximas se movem um pouquinho em relação às mais distantes. Qual é o próximo método que a gente usa depois que eu medir a distância dessas estrelas próximas? Eu posso usar o brilho das estrelas para medir a distância das mais distantes. Como é que a gente faz isso? Se eu estou de noite na estrada, tem um carro na minha frente, estou dirigindo o meu carro, tem um carro na minha frente, eu enxergo um farol lá longe e eu quero saber se eu posso passar o carro da frente ou não. Como é que a gente sabe a que distância está o farol que está vindo? Quando o carro passa, um carro qualquer passa pela gente, a gente enxerga o valor do brilho de um farol de carro pertinho. Eu enxergo um farol lá longe, eu estimo a distância, é assim que a gente passa o carro da frente, eu não passo, eu estimo a distância pelo brilho do farol. Se ele for muito fraquinho, significa que ele está muito distante. Se ele for brilhante, parecido com o que eu enxergo quando ele passa por mim, eu sei que ele está pertinho. Então, a gente usa, sem fazer conta nenhuma, o brilho dos objetos para medir a distância, desde que a gente conheça o brilho dele pertinho. Então, depois que eu medir as estrelas próximas de nós, eu posso saber quanto é o brilho de uma estrela de tal raio e tal temperatura, comparar com o que eu estou enxergando lá longe e estimar a distância. Eu vou falar daqui a pouco que o brilho vai com o quadrado da distância, por isso que quando a gente coloca a mão perto de uma lâmpada incandescente é muito quente, a gente vai afastando, vai ficando mais frio, porque a energia vai se espalhando por a área e a área vai com o quadrado da distância. Então, para fazer isso, eu preciso saber primeiro se a estrela é grande ou pequena. Se ela for grande, ela é mais brilhante do que a pequena. E se ela for quente, ela é mais brilhante do que uma fria. Então, da mesma maneira, quando eu estou na estrada olhando este farol, eu preciso saber se o farol é de uma bicicleta, de um carro ou de um caminhão. Eles são diferentes, o brilho intrínseco, e portanto eu posso achar. Se for uma bicicleta, está fraquinho, eu atropelo a bicicleta porque não estava fraquinho, ele é fraquinho. O farol da bicicleta é fraquinho, mas eu tenho que saber qual é o brilho intrínseco. Então, da mesma maneira, eu preciso saber se a estrela é gigante ou pequenininha, se é quente ou se é fria, para saber o brilho intrínseco, meço o brilho aparente e determino então a distância. Além disso, o próximo passo, e com isso eu consigo medir até 10.000 parsecs, e portanto consigo medir até o centro da nossa galáxia. Eu consigo usar este método. Eu enxergo a estrela, tiro o espectro da estrela para saber se ela é grande ou se é pequena, e estimo a sua distância. Para distâncias maiores, eu disse a nossa galáxia tem 25.000 parsecs. Então, mesmo com este método, eu não consigo enxergar a galáxia inteira. Mas existem as estrelas gigantes, como Betelgeuse e como Antares, que por serem gigantes, são muito mais brilhantes, e também por serem gigantes, elas variam de brilho com o tempo. Se vocês olharem, esta imagem que está aqui no canto está mostrando o brilho das estrelas, de algumas estrelas.
variando com o tempo. Não está mostrando? Tá? Então, as estrelas gigantes, por serem extremamente gigantes e de baixa densidade, elas variam de tamanho com o tempo. Eu consigo, então, enxergar, porque elas são muito brilhantes, por serem muito grandes, e consigo determinar a distância, então, mesmo até 15 milhões de parsecs. Eu vou mostrar daqui a pouco que o Hubble conseguiu enxergar uma estrela gigante na galáxia de Andrômeda. Foi assim que ele estimou a distância de 2 milhões de parsecs para ela. Então, até 15 milhões de parsecs, a gente consegue medir a distância das estrelas, que eu enxergo uma estrela brilhante e consigo estimar, então, o brilho, porque eu já usei os métodos anteriores para estimar o brilho intrínseco das estrelas. O próximo método chama-se o brilho da supernova. Então, eu vou falar um pouquinho de supernova. Então, aqui eu tenho duas fotos de uma estrela. Essa foto tirada antes do dia 27 de fevereiro de 1987 e esta foto tirada depois. Então, essa estrela explodiu e ficou muito brilhante, é uma supernova. O nome supernova vem dos chineses e dos coreanos, que há 2000 anos atrás enxergaram, primeiro eles enxergaram que de vez em quando apareciam algumas estrelas no céu, elas ficavam brilhantes, eles enxergavam, e depois de 1 ou 2 meses elas desapareciam. Eles viram que mais ou menos uma vez a cada ano ou a cada 2 anos apareciam essas estrelas, eles chamavam de novas. E eles viram que uma vez a cada 2000 anos aparecia uma estrela muito mais brilhante, e eles chamaram de supernova. Então, eles registraram a primeira no ano 0, a segunda no ano 1054. O astrônomo dinamarquês Tycho Brahe registrou uma no ano 1572. O astrônomo Johannes Kepler registrou outra em 1604. E a próxima é esta, 1987. Então, o detalhe é, embora essas estrelas fiquem muito brilhantes, elas ficaram no máximo tão brilhante quanto Vênus. Quantos de vocês já viram Vênus durante o dia? Então vocês não veriam as estrelas supernovas que ficam tão brilhantes quanto Vênus. Esse é o conceito que eu quero passar. Ficam muito brilhantes, mas não é brilhante como a Lua, é brilhante como Vênus. Quando vocês saírem hoje à tarde do campus, tem um objeto super brilhante na direção do rio Guaíba, que é Vênus. Ele está em elongação máxima, ele está se pondo 3 horas depois do Sol, e é Vênus o objeto mais brilhante depois da Lua. Tá? Então, ele está visível 3 meses durante o ano, a cada 2 anos. Ou ele está visível de manhã cedo, como estrela d'alva, ou está visível ao entardecer, depende em que posição ele está da sua órbita em relação ao Sol. Tá? Só estou ressaltando, porque, embora elas fiquem muito brilhantes, elas não ficam mais brilhantes do que Vênus. Então, a gente atualmente, se explodisse uma supernova, ninguém ia ver, como certamente vocês não viram essa estrela 1987A. Essa aqui, ela foi vista por uma pessoa a olho nu, um astrônomo neozelandês chamado Ian Shelton, e ele estava no Chile, num telescópio em cima dos Andes, e ele saiu do telescópio, olhou para o céu, e ele disse que aquela estrela não estava onde. Ele viu a olho nu, isso já é uma supernova, e ele avisou para as 2 astrônomas, a Thaisa e a Miriane, professoras aqui do departamento, que tiraram o espectro da estrela, comprovaram que era uma supernova, saiu na capa do New York Times, porque foi a primeira estrela supernova visível em 600 anos. Então, são raras, mas são visíveis. Esta estrela que o Ian Shelton detectou, ela está 168 mil anos-luz de distância.
Ela está numa galáxia anã satélite da nossa galáxia, chamada Grande Nuvem de Magalhães. E ela chegou ao limite de visibilidade do olho humano, magnitude 6, por isso mais ninguém viu a olho nu, mas a gente tira foto e vê que ela ficou brilhante. Estava fraquinha, ficou brilhante. Então a primeira parte é, no dia 27 de fevereiro de 1987, o Ian Shelton enxergou a estrela brilhante. A gente tem foto dela antes, era essa estrela fraquinha, mas como ela está a 168 mil anos-luz de distância, quando foi que ela explodiu? A resposta é 168 mil anos antes do dia 27 de fevereiro de 1987. Ela explodiu, a luz veio vindo e só chegou até nós em 27 de fevereiro de 1987. Então ela explodiu no ano 166.013 a.C. e a luz veio vindo e chegou aqui em 1987. Esse conceito é importante porque se vocês perguntarem como é que é essa estrela agora, eu não faço a menor ideia. Leva 168 mil anos para a luz da estrela chegar até nós. Se ela desapareceu, eu não sei. Vou levar um tempo para saber. Então a gente continua fotografando essa estrela, mas a gente está vendo como ela era 168 mil anos atrás. Mesmo se o Sol, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até nós. Se o Sol magicamente apagar, eu só saberei 8 minutos depois. A gente está sempre olhando para o passado, porque as coisas estão distantes. Então quando eu falar de galáxias distantes, por exemplo, aquela foto de Andrômeda que eu usei para representar a Via Láctea, como ela está a 2,2 milhões de anos-luz, é a foto como ela era 2,2 milhões de anos atrás. Como é que ela é agora? Não sei. Então a gente está sempre olhando para o passado. Mas o importante para nós é que no momento da explosão da supernova, a gente vai ver em evolução estelar que o que explode é um núcleo de ferro com 1,4 massas solares. Então ela tem sempre o mesmo tamanho e, portanto, o mesmo brilho. Então, se eu meço o brilho aparente e eu sei o brilho intrínseco, eu consigo medir a distância. Essas supernovas são tão brilhantes que a gente consegue enxergá-las mesmo quando elas estão muito distantes. Então, eu tenho aqui a foto de duas galáxias, M101 e M102. Aqui eu estou expandindo a foto de M102, mostrando que nesta região aqui, no dia 21 de janeiro de 2014, apareceu uma estrela brilhante. Esta outra coisa brilhante aqui é uma estrela que está aqui pertinho de nós e não lá na galáxia, por isso que ela é tão brilhante. Não tem nada a ver com a galáxia. Esta estrela aqui é uma supernova que apareceu no dia 21 de janeiro de 2014. As supernovas ficam brilhantes por cerca de 1 a 2 meses, depois ficam fraquinhas e a gente consegue então detectar. Vocês vejam que eu não consigo enxergar nenhuma estrela desta galáxia e, portanto, eu não posso medir o brilho das estrelas, porque eu vejo a soma de estrelas. Qualquer pontinho que eu estou enxergando aqui é um monte de estrela, eu não posso saber a que distância ela está, porque eu não enxergo uma estrela para poder medir. A supernova, sim, é uma estrela e eu sei qual é o brilho intrínseco da supernova, posso medir a distância. Então, com supernovas, a gente consegue medir a distância até 200 milhões de passos. Então, estamos subindo a nossa escada de distância, já chegamos em 200 milhões de passos. Eu vou falar agora, então, do último método, que é a lei de Hubble. Então, o que aconteceu com o som da buzina deste carro, quando ele vinha se aproximando e depois se afastando? Aí ele era um pouco agudo e virou grave. Tá? Devem ter ouvido isso. E significa que o efeito Doppler, que faz com que um objeto que está emitindo ondas
sejam ondas sonoras ou eletromagnéticas, na direção que ele está se movimentando, as ondas ficam mais perto, e se as ondas ficam mais perto, o comprimento de onda diminui, é isso que está representado nessa figura. No som, o comprimento de onda menor chama-se agudo, na luz chama-se azul. A luz de comprimento de onda menor é azul, o oposto é na direção que ele está se afastando, o comprimento de onda fica maior. No som, o comprimento de onda maior chama-se grave, na luz chama-se vermelho. Então, o objeto que estiver se aproximando de nós fica mais azul, o objeto que está se afastando de nós fica mais vermelho. E a gente pode medir a velocidade do objeto calculando a diferença do comprimento de onda que ele mediu e o que eu medi. Então é um delta lambda, a diferença do comprimento de onda dividido pelo comprimento de onda inicial e dá a velocidade do objeto. Isso é feito Doppler e essa fórmula mais complexa é a fórmula relativística, porque se eu colocar aqui delta lambda maior do que 1, delta lambda sobre lambda maior do que 1, e eu não fizer a correção relativística, vai me dizer que a velocidade é maior do que a velocidade da luz. E a relatividade geral garante que nada viaja mais rápido que a velocidade da luz, tem a correção relativista. Tá? Para nós, o importante é que eu consigo medir o comprimento, a velocidade do objeto, medindo a diferença do comprimento de onda. Então, em 1911, um astrônomo inglês, americano chamado Vesper Slipher, ele tirou o espectro de galáxias de brilhos diferentes. Então, por exemplo, ele tirou o espectro desta galáxia aqui, uma galáxia bem brilhante, significa que ela está perto de nós. E ele tirou o espectro, quando faz o mapeamento do espectro, mede a intensidade do espectro, vê que esta linha está aqui. E esse comprimento de onda, essa aqui então é um gráfico de intensidade contra comprimento de onda, ele mediu que a galáxia brilhante tinha a linha de hidrogênio nesse comprimento de onda. E ele foi tirando o espectro de galáxias cada vez mais fraquinhas, e ele notou que quanto mais fraquinha a galáxia, mais deslocado para o vermelho estava o espectro. Por isso que ele fez, quanto mais fraca era a galáxia, portanto, deveria ser mais distante, mais deslocado para o vermelho. E a gente pode medir a velocidade usando esta fórmula. Eu meço este comprimento de onda, tipo 6.000, menos este aqui, 6.600. Então a diferença deu 600, divido, desculpa, aqui está 7.200 e 8.000 menos 7.200 dá 800, divido por 7.000, e então delta lambda sobre lambda e dá a velocidade. Então ele notou que estava se deslocando para o vermelho e ele podia medir a velocidade. Em 1929, esse foi 1911, 1929, o Edwin Hubble, esse senhor, que era coronel do exército americano, ele voltou da Primeira Guerra Mundial e tinha sido construído o maior telescópio até então, 2,5 metros de diâmetro, e ele conseguiu, com este telescópio, enxergar estrelas nas galáxias próximas e, portanto, as estrelas gigantes. Ele conseguiu medir a distância das estrelas, e aí ele fez este gráfico, mediu a velocidade, na verdade, o Vesper Slipher já tinha medido, a velocidade pelo delta lambda sobre lambda, e ele mediu a distância pelas estrelas gigantes brilhantes. E quando ele fez esse gráfico, ele viu que a velocidade aumentava por distância. Então, é uma reta, e ele conseguiu calcular a constante. Esse é o valor atual da constante, publicada no mês passado, a melhor determinação da constante, tá? Que é simplesmente quanto eu tenho que multiplicar a distância para obter a velocidade. Tá?
Ele mediu a distância, mediu a velocidade e viu qual era o valor dessa constante. Então, a gente pode atualmente utilizar a lei de Hubble, esse gráfico, para medir a distância de qualquer galáxia que obtenha velocidade. Se eu faço um espectro, meço delta lambda sobre lambda, determino a velocidade, vamos dizer que me deu 50.000. Está lá em cima aqui. Como é que eu meço a distância? Eu vou nesse gráfico e vejo a distância aqui. Então, com isso a gente consegue medir a distância de qualquer objeto do universo. Eu medir a velocidade, coloco na lei de Hubble e meço a distância. Então, por isso foi o último método da determinação da escada de distância para medir a distância. Então, os objetos mais distantes conhecidos até hoje são os quasares. E os quasares são galáxias que têm um buraco negro acretando massa. Quando a matéria cai sobre o buraco negro, ela é acretada, ela é acelerada antes de cair no buraco negro, e matéria acelerada emite luz. É a forma mais eficiente conhecida no universo de transformar massa em luz, é jogando a matéria no buraco negro. A gente vai ver uma aula sobre isso no fim do curso, mas o importante é que então os objetos mais brilhantes do universo, portanto eu enxergo muito longe, são aqueles em que tem um buraco negro acreditando massa. O campeão de distância medido até hoje é este quadrado. Então, o nosso desse aqui foi medido pelo campo Ultra Deep Field do Hubble. Hubble Space Telescope Ultra Deep Field, tem o número do objeto. Tá? Essa é a imagem, essa manchinha vermelha aqui é o espectro, desculpa, a luz, a foto. Quando a gente amplia essa coisa, dá para fazer essa medida aqui, mas o importante é que foi tirado o espectro desse objeto e tem um delta lambda sobre lambda 11,9. Tá? Se eu não fizer a correção relativística, está me dizendo que este objeto tem uma velocidade de 11,9 vezes a velocidade da luz. E delta lambda sobre lambda é V sobre C vezes a correção relativística. Quando eu faço a correção relativística, dá 0,99 na velocidade da luz. Tá? Mas o que importa para nós é que eu coloco a velocidade 0,99 na lei de Hubble e ele me diz uma distância de 13,42 bilhões de anos-luz de distância. Então, eu estou enxergando um objeto cuja luz saiu dele 13,42 bilhões de anos atrás. Como é que é esse objeto atualmente? Não faço a menor ideia. Leva muito tempo para a luz chegar aqui. A gente só vai saber como ele é agora, daqui a 13 bilhões de anos. Então, isso é que eu estou medindo como ele era no passado. Mas a pergunta para vocês é: será que se eu construir um telescópio muito maior, eu vou conseguir medir objetos ainda muito mais distantes? E a resposta é não. É isso que eu vou mostrar a seguir. Então, vou primeiro falar da finitude do universo. Então, aqui eu tenho uma foto tirada com o telescópio espacial Hubble, chamado Hubble Deep Field. Aquele anterior é Ultra Deep Field, foi um mês de exposição. Esse aqui é de 2 semanas de exposição. Então, a pergunta primeira que foi feita aqui é: será que o céu é escuro só porque a gente só enxerga 1/30avo de um segundo? Ou seja, se eu coloco a minha câmera fotográfica aqui na mesa, deixo ela em exposição por muito tempo, a foto vai ficar velada, porque vai ficar tudo branco, porque ela acumula luz. E a pergunta é: será que se eu olhasse para o céu durante muito tempo ele ficava brilhante? Então, olha, e a resposta é não. A gente enxerga um monte de galáxias, mas ele continua sendo escuro. Tá? Então, não é porque a gente olha tempo curto. Este experimento não precisava ter sido feito para isto.
porque, vou trocar a ordem um pouquinho. Vou começar em 1609, quando o Galileu olhou para a Via Láctea com o telescópio, ele viu que tinha um monte de estrelas. Então, o desenho que ele fez nesse livro, chamado Sidereus Nuncius, ele disse: a Via Láctea, que parece aquela mancha de leite, é na verdade composta por infinitas estrelas. Foi o termo que ele usou para escrever a Via Láctea. Tinha um monte de estrelas, e ele achou que eram infinitas estrelas, e no ano seguinte, o Johannes Kepler escreveu este livro dizendo: infinito não. Se a Via Láctea tivesse infinitas estrelas, o céu seria brilhante. Bom, como é que ele chegou a essa conclusão? É o que está nesse primeiro, uma foto e um desenho. Então, primeiro, isso aqui é uma foto de uma floresta. A gente vê que é de dia, que tem a luz do sol atingindo aqui o chão. E a gente sabe que isso aqui é uma floresta e não uma cerca. As árvores não estão coladinhas uma na outra, porque tem copa de árvore. Se fosse uma cerca, tivesse um tronco encostadinho no outro, não teria copa das árvores. Então, existem o tamanho das árvores, vamos dizer que é meio metro, elas estão separadas a, sei lá, 3 metros de distância uma da outra para ter a copa das árvores. E a pergunta é: por que nessa direção aqui, ou nessa direção aqui, eu não enxergo nenhuma luz? Isto é o que define uma floresta, diferente de um jardim. No jardim eu consigo enxergar as coisas do lado de fora. As pessoas se perdem na floresta, porque em todas as direções que elas olham, tem uma árvore. E as árvores não estão coladinhas uma na outra. Mas tem árvore suficiente para que as árvores se acumulem. Então, em qualquer direção que eu olho, tem uma árvore. O que isso tem a ver com o brilho do universo? E a resposta é: se o universo fosse infinito, em qualquer direção que eu olho, tem que ter uma galáxia. Vou voltar para esta foto aqui. Eu vejo que tem as galáxias e tem o espaço entre as galáxias. Posso medir o tamanho das galáxias e o tamanho entre as galáxias. A floresta não é infinita, mas tem que ter árvore suficiente para que os troncos se sobreponham. Tem que ter árvore suficiente. Então, olhamos para a nossa representação aqui. Vou contar nessa primeira casca esférica aqui quantas galáxias tem. 4. Vou contar na próxima casca esférica. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu contar na casca seguinte, o número vai aumentando, porque o raio da casca vai aumentando e a distribuição de galáxias é razoavelmente homogênea. Então, eu posso calcular quantas galáxias eu preciso ter para preencher os espaços em branco, para ser equivalente à minha floresta. E foi isso que o Johannes Kepler fez. E ele então fez o seguinte: se eu considerar aqui uma estrela e desenho uma casca esférica em torno dela, então a luz dessa estrela vai passar por essa casca, depois ela vai passar por essa casca, depois ela vai passar por essa casca. O brilho da estrela diminui com o quadrado da distância, porque a área da esfera aumenta com o quadrado da distância. De novo, é igual uma lâmpada, eu boto a mão pertinho, é quente, vou afastando, fica mais fria, porque a energia está se espalhando para uma área maior. Então, a energia por unidade de área vai diminuindo. Então, foi isso que o Johannes Kepler calculou pela primeira vez, que o brilho das estrelas vai com o quadrado da distância. Mas o número de estrelas vai com o aumento do volume, igual quando eu contei uma
o número numa casquinha, o número na outra casquinha, ele vai aumentando, e o Johannes Kepler calculou que o aumento no volume é 4πr² vezes o ΔR, onde o ΔR é o tamanho da casca. Tá? Se ele tivesse feito o cálculo mais grosseiro, que ele não fez, seria o volume vai com raio ao cubo. E aí piora a nossa dedução, mas ele fez correto, que é o aumento no volume vai com 4πr² vezes ΔR. Quando eu multiplico, então, o número de estrelas vezes o brilho de cada estrela por distância, ele obteve isso aqui. Se o universo fosse infinito, o brilho do céu seria exatamente igual à intensidade na superfície de qualquer estrela. E o corolário é, nós não estaríamos aqui. Se a temperatura em qualquer ponto do universo fosse igual à temperatura na superfície de uma estrela, nenhuma molécula poderia ter se formado, temperatura 5.500 Kelvin, e nós não estaríamos aqui. Que ponto? Então, o universo é finito. Ele não precisava ser infinito, como a floresta não é infinita, ele só precisava ser, quando eu faço a conta pela separação das galáxias e o tamanho das galáxias, se ele fosse 1000 vezes maior do que ele é, o céu seria brilhante e nós não estaríamos aqui. Tá? Para fazer a conta, é só usar o tamanho, eu preciso encher os espaços entre as galáxias de galáxias, eu tenho o tamanho da galáxia, eu tenho o tamanho do espaço, é só calcular isso, a resposta é 1000 vezes maior do que ele é. Então, o universo é finito, senão ele seria brilhante e nós não estaríamos aqui. Qual é a outra conclusão da lei de Hubble? Então, Hubble determinou que a velocidade aumenta com a distância. Velocidade aumenta com a distância e todas as galáxias estão se deslocando para o vermelho, ou seja, estão se afastando de nós. Portanto, a lei de Hubble implica que o universo está em expansão. As galáxias estão se afastando de nós. Como é que a gente vê isso facilmente? É através deste exemplo chamado o bolo de passas. Então eu coloco fermento no meu bolo e coloco ele no forno. Primeiro eu preciso colocar umas passas nesse bolo, porque as passas não aumentam de tamanho quando o bolo cresce. Da mesma maneira, as galáxias não aumentam de tamanho quando o universo se expande. Se as galáxias aumentassem de tamanho, eu não ia medir nada. Se eu pegar uma barra de 1 metro e a barra de metro crescer comigo, eu vou dizer eu tenho sempre 1 metro e nada muda. Então, o importante no nosso exemplo é as galáxias não aumentam de tamanho com a expansão do universo, e as passas também não aumentam de tamanho quando eu coloco no forno. Então, eu meço uma passa qualquer, meço a distância da passa mais próxima. Vou dizer que a primeira estava 1 centímetro, a segunda estava 3 centímetros, a outra estava 4 centímetros. Coloquei o bolo 1 hora no forno e ele dobrou de tamanho. Agora eu vou medir a distância desta pasta que eu tinha medido antes. A distância da pasta mais próxima está a 2 centímetros, a outra estava 3, foi para 6, a outra que estava 4 foi para 8, porque o bolo dobrou de tamanho, é isso que aconteceu. Então, eu posso calcular a velocidade das passas. A que estava 1 centímetro foi para 2, 2 menos 1, 1, então a velocidade 1 centímetro por hora. A outra que estava 3 foi para 6, portanto andou 3 centímetros em 1 hora. E a outra que estava a 4 foi para 8, andou 4 centímetros em 1 hora. Então eu posso fazer um gráfico da velocidade contra a distância e dar uma reta exatamente como o Hubble determinou. Então, uma coisa em expansão, a velocidade é diretamente proporcional à distância. Portanto, imediatamente quando o Hubble publicou esta lei, todo mundo entendeu, o universo está em expansão. As galáxias estão se afastando uma da outra. O que acontece, então, se o meu bolo dobrou de tamanho em 1 hora,
O que aconteceria no passado se eu conseguisse comprimir o meu bolo? Se ele está aumentando 1 centímetro por hora, e eu pego aqui do instante inicial, o que aconteceria com o bolo 1 hora antes? Que distância estariam? Estaria todo mundo juntinho. Ele tem este tamanho e dobra de tamanho. Então, no passado, eu diminuo o tamanho por 2, diminuo o tamanho por 2, dá 0. Então, o que significa a lei de Hubble? As galáxias estão em expansão e eu posso calcular o tempo, eu meço as distâncias. No passado elas estão se afastando, no passado elas estavam se aproximando. Então eu posso calcular o tempo necessário para elas saírem da posição que estão e voltarem para 0, todo mundo juntinho. Isto chama-se o Big Bang. O início, como estavam todas as galáxias juntinhas, chama-se o Big Bang. E as galáxias estão se afastando, estão na distância atual e vão continuar se afastando. Então, como é que eu calculo este tempo? Simplesmente pela lei de Hubble, velocidade é uma constante vezes a distância, o valor da constante 67,4 km por segundo por megaparsec, definição de velocidade, distância dividido por tempo. Portanto, igual a essas duas coisas, me diz tempo é o inverso da constante h. Boto o valor da constante h e o tempo é 13,8 bilhões de anos. O que significa este tempo? O tempo necessário para as galáxias estarem todas juntas e chegarem na distância atual. Isso chama-se a idade do universo. Tempo decorrido desde o Big Bang, 13,8 bilhões de anos. Portanto, quando a gente está olhando aqui no presente, as galáxias estão a uma certa distância, e eu estou olhando as galáxias mais distantes, o tamanho do universo era menor, 13,8 bilhões de anos atrás, o tamanho do universo era 0, ele se expande e chega no tamanho atual. Então, isto é o chamado cone de tempo, é simplesmente o tamanho do universo está aumentando com o tempo. Como é que eu sei que isso é verdade? Até 1964, alguns astrofísicos diziam, não, na verdade, o espaço está criando matéria com o tempo, então a formação contínua do universo era uma das ideias propostas. A gente sabe que ele está se expandindo, mas podiam aparecer galáxias e continuar exatamente conforme a gente enxerga. Em 1964, esses dois astrofísicos, Arnold Painter e o Robert Wilson, estavam trabalhando para a companhia de telefone americana, chamada Bell Labs, ainda lá do Graham Bell, e o objetivo que o patrão mandou eles fazerem era construir uma antena que conseguisse detectar um sinal de telefonia nos Estados Unidos vindo da Europa. Acho que é antes dos satélites, então eles tinham que construir uma antena que conseguisse detectar um sinal muito fraquinho, que era a telefonia emitida lá na Europa. A tese de doutorado do Robert Wilson foi construir o melhor amplificador de sinal possível. Então ele construiu, fez seu doutorado, construiu o melhor amplificador possível, para amplificar o sinal que recebia, e ele colocou o amplificador nessa antena, que tem a forma de uma corneta, e eles descobriram, ligaram o amplificador e disseram que tinha um ruído em todas as direções que ele apontava. Se vocês já ouviram um rádio antigo, quando a gente muda de estação, ele faz shhh. Isto é o ruído que eles detectaram. Isto chama-se a radiação do fundo do universo. Eles foram apresentar então o resultado. Eles disseram: qualquer direção que eu aponte a antena tem um ruído, muito maior do que o da telefonia que eles queriam detectar. Então, o que era isso? E
na plateia, quando eles apresentaram os resultados, tinha um astrofísico americano chamado James Peeble. O Peeble levantou a mão e disse: vocês acabaram de detectar a radiação do fundo do universo, predita por George Gamow e seus dois estudantes, Hermann e Alpher, em 1948. O Hermann, o Alpher e o Gamow, em 1948, tinham contado todas as galáxias que tinha no universo, calculado o volume do universo e, portanto, eles tinham calculado toda a energia existente do universo. E eles calcularam, se eles calcularam a energia, eles podiam expressar essa energia em termos de uma temperatura. Energia é uma constante vezes a temperatura. Tá? Então, falar em energia e falar em temperatura, como se fala em radioastronomia, é a mesma coisa. Temperatura é uma constante vezes a energia é uma constante vezes a temperatura. Então, em 1948, o Gamow e o Alpher disseram: se no passado toda a energia do universo estava concentrada num ponto, ele era muito quente. A energia por unidade de volume era muito alta. O universo vai se expandindo, a energia por unidade de volume vai diminuindo, mas continua dentro do universo por conservação de energia. Então, eles calcularam a energia total e disseram: a energia total do universo corresponde a uma temperatura de 5 Kelvin. Eles erraram por um fator um pouquinho menor do que 2. Tá? Quando o Arno Penzias e o Robert Wilson utilizaram essa antena, eles mediram isso aqui. Tá? Era uma planquiana perfeita, a distribuição de energia para o céu era constante, o ruído era exatamente o mesmo em todas as direções e equivalia a uma temperatura de 3 Kelvin. Tá? Então, os pessimistas dizem: os caras erraram em 1948. Os otimistas dizem: calcular a energia total do universo e errar por um fator de 2, está ótimo. Então, eles sabiam o que estavam fazendo, calcularam, estimaram de maneira razoável, e o Arno Penzias e o Robert Wilson ganharam o prêmio Nobel, $1 milhão total, e os caras que sabiam o que estavam fazendo não ganharam nada, porque o prêmio Nobel é para quem descobre e não para quem sabe. Então, uma das consequências dessa determinação do Arno Penzias, então, estava provado que existiu o Big Bang, o universo era quente no passado, a temperatura do universo é consistente com a estimativa de que o universo está se expandindo, mas tinha um problema, que é: se a energia do universo fosse exatamente igual em todas as direções, nenhuma galáxia poderia ter se formado. Isso é uma consequência de: se a energia em cada ponto do universo é igual, nada pode se concentrar. As coisas só se concentram onde a energia é um pouquinho menor, onde a temperatura é um pouquinho menor. Então, já se sabia que, embora eles tivessem medido que era constante e era um valor de 3 Kelvin em qualquer direção do céu, vocês vejam que esta antena que eles usaram tinha a corneta era mais ou menos desse tamanho. Eles mediam aqui, mas eles não podiam medir um pontinho do céu, porque a corneta era desse tamanho. Então, o governo americano foi convencido pelos astrônomos a gastar $1,5 bilhão para construir uma outra antena, um satélite, com o tamanho de 7 graus. Ao invés de ser uma coisa assim, é o tamanho basicamente da minha mão fechada. Então, foi construído um satélite chamado COBE, e em 89 ele divulgou a medida da distribuição da radiação no fundo do universo em todas as direções, que é o mapa do céu inteiro, mostrando que a temperatura que o Penzias e o Wilson tinham medido como 3 Kelvin é, na verdade, 2,73 Kelvin, mas que existem pequenas flutuações da ordem de 200 microkelvins, que eles mostraram aqui. Essa região é 200 microkelvin mais fria do que a média, esta região 200 microkelvin mais quente do que a média. Então,
ganharam 2 prêmios Nobel, um refinando a medida da temperatura de 3 para 2,73, o segundo prêmio Nobel pela descoberta das flutuações da radiação do fundo do universo, que tinha que ter, porque nós estamos aqui, as galáxias existem, então tinha que ter, então precisava medir isso. Os astrônomos não ficaram contentes porque as galáxias são muito menores do que essas bolhas aqui. Então, convenceram o governo americano, antes disso, aonde as galáxias se formam é onde a temperatura é um pouquinho menor. Tá? Eu mostro mais detalhes. Então, os astrônomos convenceram o governo americano a gastar mais $1,5 bilhão, agora com um detector de 1 grau. Então, o tamanho da minha unha no céu, assim, era o detector desse satélite chamado Wilson Microwave Anisotropy Probe, e em 2001 ele lançou um mapa. Vocês vejam que as bolhas ficaram muito menores, tá? Mas continuaram exatamente a mesma coisa, a distribuição da radiação é uniforme. Eles mediram 2,723 em vez de 2,73, melhoraram a medida e detectaram as flutuações. O tamanho dessas bolinhas é 1 grau. E aí, os astrônomos não ficaram contentes, porque o tamanho do detector era 1 grau, o tamanho das bolinhas era 1 grau, será que as bolinhas eram menor ainda? E o governo americano disse: chega, já gastaram o suficiente. O governo europeu foi convencido a gastar mais $1,5 bilhão para fazer um detector com 0,3 graus. Então, 1/3 do tamanho da minha unha é o detector do satélite Planck. Ele mediu de 2013 a 2016, e este é um mapa muito parecido com o anterior, mas a resposta que saiu no mês passado é 0,59 graus, ou seja, metade do tamanho das bolinhas anterior, mas é muito parecido com o passado. Este tamanho é o dobro do tamanho do detector, portanto, este é o tamanho real, não é porque o detector era 1 grau como no anterior. Tá? O tamanho deste detector era 0,3 graus e o tamanho da variação é 0,6 graus. Então, se fosse menor, ele teria detectado. Então, já chegou, não precisa gastar mais para isso, porque a gente já sabe exatamente qual é o tamanho das flutuações da radiação do fundo do universo. Com este resultado, a gente pode calcular em computador como é que as flutuações da temperatura da radiação do fundo do universo formam as galáxias. Tá? É isso que está neste... Aqui está uma simulação mostrando como é que se formam as galáxias e como é que elas se distribuem no espaço a partir da radiação do fundo do universo. Não funciona. É conectado, mas... Então, a gente consegue calcular hoje em dia, calcular as galáxias, como é que elas evoluem com o tempo, desde a radiação do fundo do universo, onde a temperatura era um pouquinho mais baixa, as galáxias se formam exatamente como a gente observa atualmente. Então, a formação das galáxias está resolvida na simulação com as medidas do satélite Planck. Então, nós estamos aqui no presente, olhando para o passado, e a gente enxerga, o mais distante que a gente consegue detectar é a radiação do fundo do universo, quando o universo tinha 380 mil anos e passou de opaco para transparente. Antes de 300 mil anos, 380 mil anos, o universo era pequenininho e era opaco. Eu não vou enxergar nada dentro de uma coisa opaca. Então, o objeto mais distante que a gente poderia observar
tem essa idade e é o que a gente enxerga chamada radiação do fundo do universo. Isso aqui não é o Big Bang, é 380 mil anos depois do Big Bang, quando o universo passou de opaco para transparente. Então a gente pode enxergar objetos até 380 mil anos, então 13,8 menos 380 mil anos, então ainda tem um pouquinho de objetos para observar, mas aos 380 mil anos o universo tinha 3.000 Kelvin, que é quando se calcula que ele fica transparente, e com 3.000 Kelvin ainda não poderiam ter galáxias, planetas, nem estrelas, nem nada. Então a gente calcula que somente muito mais tarde, quando o universo tinha cerca de 380 milhões de anos, é que se formaram as primeiras estrelas e galáxias. Então eu falei que o universo tem idade e falei que os objetos mais distantes têm 13,42 bilhões de anos-luz de distância. Qual é a relação entre idade e tamanho? A resposta é a velocidade da luz. Então eu quero falar um pouquinho agora da velocidade da luz. Então Einstein, em 1915, ele propôs a teoria da relatividade geral. O que ele propôs em 1915 é esta fórmula, a fórmula é extremamente simples, mas o conteúdo é extremamente complicado. Então ele disse o seguinte: isso aqui é o tensor espaço-tempo, isso aqui é o tensor energia-momento. Então o que ele disse é a energia determina como é o espaço. Ok? Ele não disse como é a energia e não disse como é o espaço. Na verdade, em 1918, quando o Karl Schwarzschild mandou a primeira solução desta equação para o Einstein escreveu: eu não sabia que tinha solução. Então é extremamente simples, é uma fórmula extremamente simples, mas o conteúdo, ele não diz como é o espaço-tempo e não diz como é o tensor energia-momento. O espaço é governado pelo tempo, pela energia. Espaço-tempo é governado pela energia. Para escrever esta fórmula, ele fez duas hipóteses fundamentais. Primeiro, nada viaja mais rápido que a velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo. A outra, para dar o tensor de energia-momento, é energia igual a massa vezes C ao quadrado. Então, qualquer objeto que tenha uma energia tem uma massa equivalente. Esta última determinação é fundamental para dizer: o fóton tem energia, a luz tem energia. Então, pela relação E igual a mc2, o fóton tem uma massa equivalente. Se ele tem uma massa equivalente, ele é atraído por outra massa, por gravidade. E, portanto, o fóton é desviado, a luz é desviado pela massa. O Einstein, em 1918, escreveu e calculou que se um fóton passar perto do Sol, ele é desviado pela massa do Sol. Como é que a gente mede um fóton perto do Sol? É durante um eclipse total, que eu enxergo as estrelas perto do Sol. Então, Einstein previu que se conseguisse medir a posição de uma estrela na borda do Sol, ela estaria deslocada 1,97 segundos de arco. Tá? Lembrando de novo, a ponta do meu dedo tem 1 grau, cada grau tem 3.600 segundos de arco. Então, o desvio, 1,97 segundos de arco, é pequenininho, mas já dava para medir, porque já dava para medir a paralaxe, na ordem de um pouquinho menor do que 1 segundo de arco. Então, dá para medir. Como é que se mede, então? Tem que fotografar uma estrela na borda do Sol. A gente faz isso durante um eclipse. Infelizmente para nós, o eclipse total do Sol, ele acontece somente na posição da Terra, em que a Lua e o Sol estão exatamente alinhados. Como a Lua está muito mais perto do Sol, que tem basicamente o mesmo tamanho, angular,
Eles só estão alinhados numa região de 270 quilômetros sobre a superfície da Terra. Se eu olhar um pouquinho de lado, eles não estão alinhados e não dá eclipse total. E além disso, como a Lua está muito mais perto do Sol, ela passa em velocidade no céu de 30 km por segundo e, portanto, o eclipse cobre, ele varre a Terra nessa faixa e dura no máximo 7 minutos e meio. Então, a posição do Sol e da Lua estão alinhados somente numa região pequena da Terra e a Lua passa rapidamente na frente do Sol. Então, em 1919, esse eclipse total do Sol passava pela Ilha de Príncipe na África e por Sobral no Ceará. Para quem viu um filme chamado Casa de Areia, que ainda estava na TV semana passada, aparece uns ingleses de cartola no meio das areias do deserto lá no Ceará. O filme é com a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. O filme não explica nada, mas ele está falando da equipe que veio filmar o eclipse em 1919. Tá? Ano que vem completa 100 anos. Então, isso aqui é uma capa do jornal da época, 1919, mostrando os equipamentos que os ingleses trouxeram para Sobral em 1919. Uma das fotos que eu vou mostrar logo a seguir, e o que era esperado. Então, quando o Sol está nesta posição, entre as estrelas, a posição das estrelas muda porque a luz é atraída. Então, a próxima é uma das fotos de 1919. Se vocês olharem com muito cuidado, vão ver duas estrelas aqui, uma estrela aqui, mais duas estrelas aqui. Então, durante o eclipse, foram tirados 7 fotos, cada uma com 7 estrelas, em Sobral, no Ceará. E na África, estava nublado, eles só conseguiram fazer 2 fotos com 2 estrelas cada uma. Então, a medida da África não foi suficiente para demonstrar que as estrelas mudavam de posição. Tá? Aqui tem 2 estrelas lá no céu. Quando o Sol está nesta direção, elas mudam de posição, elas mudam parecendo se afastar, porque a luz é desviada pelo Sol. Tá? E o ângulo 1,97 na borda do céu, do Sol, 1,97 segundos de ar, ele vai diminuindo o efeito conforme tu vai te afastando. Com as 7 fotos de 7 estrelas, deu para demonstrar que a relatividade geral estava correta. A medida foi 1,7 mais ou menos 3 para 1,97. Então, estava mais do que suficiente para provar que a luz era desviada. 1,7 mais ou menos 0,3 é mais do que 5 sigma de diferença. Então, era uma medida real. Por isso, em 1925, quando Einstein esteve no Brasil, ele declarou para os jornais: a relatividade geral foi provada no céu ensolarado do Brasil. Era ensolarado, em Sobral, no Ceará, enquanto na África estava nublado. Então, aqui eu tenho esta imagem chamada do anel de Einstein. É a melhor imagem de uma lente gravitacional que a gente tem. Tá? Tem uma galáxia extremamente esférica e um objeto exatamente atrás da galáxia, a luz é desviada e a gente enxerga esse anel. Enquanto que se não fosse a relatividade geral, a gente não enxergaria esse objeto, porque ele está exatamente atrás daquele objeto. Atualmente a gente consegue medir a massa do objeto lenteador simplesmente pela distribuição da lente gravitacional. Tem uma professora aqui do Instituto, chamada Cristina Furlanetti, fez a sua tese de doutorado exatamente isso. Tu mede uma lente gravitacional, mede a distribuição da lente e calcula a massa do objeto que está causando a lente. Tá? Então, a relatividade geral está correta. Esse aqui é um outro caso bem interessante, que é de uma supernova que ocorreu atrás desta galáxia. E, então, em novembro de 2014, apareceram essas 4 imagens
da supernova que está atrás desta galáxia. E a supernova fica brilhante por um mês, e depois ela fica fraca, e a gente conseguiu medir aí os 4 imagens simultaneamente, ficando brilhante e ficando fraquinho, vendo que a relatividade geral está correta. Tá? A gente consegue, durante esses 100 anos, foram feitos vários experimentos, e se conseguiu medir, então, que a relatividade geral está correta com 18 casas depois da vírgula. Então, se a relatividade geral estiver incorreta, deve ser a partir da 19ª casa depois da vírgula. A gente conseguiu medir 18 casas e dá exatamente o que a relatividade geral prediz. Então a relatividade geral está correta e, portanto, nada viaja mais rápido que a velocidade da luz. Então, quando eu estou olhando esse quadrado com 13,42 bilhões de anos-luz de distância, eu estou olhando como ele era 13,42 bilhões de anos atrás, e como a idade do universo é 13,8, ele já está perto do limite do que eu vou observar. Eu nunca vou observar um com 20 ou 30 ou qualquer outro número, porque não tem tempo, o universo se formou e a luz é a coisa que viaja mais rápido. As galáxias viajam velocidade menor do que a luz e, portanto, não podem estar muito mais distantes do que a idade do universo vezes o C. Então, o tamanho do horizonte é a idade do universo vezes a velocidade da luz. Aí eu vou mencionar rapidamente, primeiro, que todas as determinações atuais são coerentes com esta medida. A melhor precisão é 13,80, mais ou menos 0,02, vinda do satélite Planck, que mediu a radiação do fundo do universo. Mas tem outras formas de medir a idade. Eu, pessoalmente, trabalho desde 1987 medindo a idade das estrelas mais velhas, e completamente coerente com esta medida atual. Vou mencionar rapidamente 2 outras coisas que existem no universo, que são a matéria escura. Então, em 1937, o Fritz Zwick, esse astrônomo suíço que está aqui olhando nesse telescópio, quando ele mediu um conjunto de galáxias, ele viu que as galáxias estavam andando em alta velocidade. Quando ele calculava a massa das estrelas que estavam aqui, ele disse que a massa observada era muito menor do que a massa necessária para essas galáxias continuarem aqui. Então, a velocidade era maior do que a velocidade de escape, significava que tinha que ter muito mais matéria do que a gente está enxergando, senão as galáxias escapavam. Por exemplo, se eu quero lançar um satélite até a Lua, eu tenho que dar uma velocidade para ele escapar da força gravitacional da Terra. Quando a gente calcula a velocidade, chama-se velocidade de escape, e essas galáxias têm velocidade acima da velocidade de escape, portanto não podem estar aí. Então, tem que ter uma outra matéria, que o Zwick chamou de matéria escura, que tem pelo menos 10 vezes mais matéria escura do que matéria luminosa. Tudo que a gente conhece e estuda em física é matéria luminosa, porque a gente usa luz para medir. A matéria escura não interage com a luz, a gente não mede e tem que ter pelo menos 10 vezes mais matéria escura do que luminosa. Em 1970, a Vera Rubin demonstrou que não é só lá nas galáxias que isto ocorre, mesmo dentro das galáxias tem a mesma coisa. As estrelas que estão na parte mais externa da galáxia têm velocidade acima da velocidade de escape da galáxia, portanto não deveriam estar aí. Se elas estão, é porque tem mais massa do que a gente enxerga. Então, esse é o modelo que a gente faz da matéria escura, porque é 10 vezes mais matéria escura do que matéria luminosa.
Então tem a galáxia aqui com seus aglomerados, tem a matéria luminosa, então a gente enxerga, mas tem um halo de matéria escura 10 vezes maior. Tá? A gente tem algumas ideias do que possa ser a matéria escura. Eu particularmente trabalho com a ideia dos áxons, porque uma das coisas que a gente sabe desde 1975 é que tem mais matéria no universo do que antimatéria. E se não tivesse mais matéria do que antimatéria, também provavelmente nós não estaremos aqui. Quando a gente mede em laboratório, que tem 10 a menos 9 vezes mais matéria do que antimatéria. Tá? A gente pode falar isso numa outra aula, no fim do curso, mas para explicar esse excesso de matéria com antimatéria, foi proposto em 1977 a existência de uma partícula chamada áxion. E eu consigo medir os áxions dentro das estrelas anãs brancas. Então é um estudo que a gente está fazendo, tentando provar que os áxions são a matéria escura. Tá? Então esse é um trabalho ainda em andamento, mas estou dizendo que a matéria escura a gente tem alguma ideia do que possa ser. São partículas que interagem muito pouco com a matéria. Tá? Dá para medir a matéria escura, como nesse aglomerado chamado aglomerado da bala. Tá? São dois conjuntos de galáxias que colidiram. O gás está fazendo esta forma aqui, mas pelas lentes gravitacionais eu consigo calcular a massa dessa coisa azul aqui, que é a matéria escura, que tem que ter ali para explicar a posição das galáxias, e vejo que ela não interage com a matéria, com o gás. Tá? Então, de novo, existe matéria escura, a gente tem algumas ideias do que pode ser, está sendo medido em vários laboratórios, que pode ser a matéria escura. Em 1998, apareceu mais uma coisa, que é a energia escura. Não tem nada a ver com matéria escura e energia escura, que é o seguinte: cada quadradinho deste é uma supernova em uma galáxia. Então foram medidas supernovas em outras galáxias para poder medir a distância dessas galáxias, e o que se obteve é as galáxias mais distantes estão mais longe do que deveriam se a velocidade fosse constante. Então, se o universo está em expansão em velocidade constante, eu calculo pela lei de Hubble a distância das galáxias, e quando eu olho as supernovas, elas estão mais distantes do que deveriam estar. Significa que tem uma energia que está acelerando as galáxias. O universo devia estar em expansão, está em expansão, mas se fosse a velocidade constante, seria compreensível, já que a quantidade de matéria é tão baixa que não tem matéria suficiente para atrair o universo de volta. Ele devia estar expandindo com velocidade ou constante ou diminuindo com o tempo. E a resposta é não. Ele não só está não constante e não está diminuindo com o tempo, ele está acelerando com o tempo. Então tem que ter uma outra coisa que a gente não faz a menor ideia do que chama-se energia escura. Então já é complicado porque tem matéria escura que a gente tem algumas ideias do que possa ser. Mas além disso tem energia escura e, para piorar a coisa, a maior parte da energia do universo está na forma de energia escura. Tudo que a gente estuda até hoje está aqui. Então tem 5 vezes mais de átomos em matéria escura e tem 3 vezes mais ainda do que tudo isso em energia escura. Então, eu conheço isso, estudamos isso há 1000 anos, não conheço isso, tenho algumas ideias e não faço a menor ideia do que é isso. Aí não é só eu, pessoa, que não faço, tem 3.000 físicos trabalhando nesse assunto. A resposta é, não fazemos a menor ideia do que é. Aí eu estive num congresso na Itália há 2 anos, discutimos durante 2 semanas e a resposta é, não fazemos a menor ideia do que é. Tá? Então tem bastante física para estudar
Em 1971, um físico americano chamado Yokohama, ele escreveu um livro chamado O Fim da História. Nós já conhecemos tudo que tinha para conhecer. Tá? Eu conheço 5% do universo e os outros 95% eu não faço a menor ideia do que é. Tá? Então, terminamos aqui a aula de hoje. Vamos continuar, então, durante o curso, falando de cada uma dessas coisas, mas eu acho que até o fim do curso eu vou continuar mantendo a menor ideia do que é isso.